Jorge Teixeira. O IVA, você sai da origem para o destino, isso vai ter uma perda de arrecadação do Estado, por isso que essa Câmara de Compensação, que será votada, é a próxima lei complementar que nós vamos votar, nós vamos ter que trabalhar em cima disso para não ter perda de arrecadação, que isso pode comprometer a administração do Estado, os programas que o Estado tem, e isso é preocupante. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o ano que vem, nessa época, nós estaremos ultrapassando a 130 mil empregos. Segundo o superintendente da Sulframa, Bozo Saraiva, muitas empresas que queriam se instalar estavam ali paralisadas, agora correram para se regularizar, para fazer o PPB, para que a gente possa gerar mais emprego, mais renda, mais esperança à população do Estado. E interiorizar. Falei com ele ontem sobre esse assunto, nós tivemos uma reunião, pedi para que ele, através do PID, pudesse fazer cursos para o ensino médio, para pessoas que querem se aprofundar em programador, que é um negócio, você hoje, se forma em programador, você tem emprego imediatamente. Então nós temos uma carência muito grande, mas não só para o Amazonas, mas sim para a Amazônia, onde a Sulframa ela tem escritório no Acre, tem escritório no Amapá, tem escritório em Rondônia, tem escritório em Roraima, para que a gente possa manter esse apoio político, né, que nós temos hoje. E uma segurança maior. Além de a gente ter o Eduardo como líder do MDB e eu ser líder do PSD da primeira bancada, o presidente do Senado é um aliado da Zona Franca, é do Amapá, é um grande aliado. E na hora dos vetos, para quem não sabe, que iam vetar muitas coisas, a pedido do Ministério da Fazenda, o presidente Lula foi muito firme. Ele disse, não irei prejudicar a Zona Franca, eu não quero que se dê nada mais, mas que não se tire absolutamente nada. Pelo contrário, a gente teve algo a mais, que é o refino do petróleo, que é uma refinaria que nós temos aqui, é a única refinaria na Amazônia, e que ela ia ser fechada, por quê? Porque hoje você está importando combustível já refinado e aí você tem uma competitividade maior. E a gente dá competitividade também à refinaria de Manaus e a gente espera que com isso se volte a ter o número de empregos que tinha na refinaria, que muitas das pessoas que trabalhavam lá não trabalham mais e a gente possa avançar nisso. Senador, essa questão, o Amazonas saiu ganhando o Amazonas tem outras bandeiras importantes, como a pavimentação, em vez que volta a ser asfaltamento da BR-319. E no ano passado, o presidente Lula esteve aqui e fez promessa de que iria pavimentar esse trecho. Como é que está essa questão? O que a bancada tem feito para pressionar o presidente? Não. Porque é importante também para escoar a produção da indústria. O presidente não é pressionado. A gente tem uma interlocução muito boa com o presidente Lula. Todas as vezes que eu telefono ao presidente, ele na mesma hora atende, a gente discute pontualmente. Ele determinou que o ministro Rui Costa, que o ministro Haddad, os dois ministros, fizesse uma interlocução com a área ambiental para que a gente possa ter sucesso nessa nossa empreitada. O porto que nós tínhamos pedido, numa reunião que teve eu, o Eduardo e o presidente Lula, o porto para passageiros aqui, vai ser licitado agora. É uma obra importante porque nós temos hoje, ali na Manaus Moderna, uma forma até desumana de embarque e desembarque de passageiro. Muitas vezes um cadeirante tem que andar numas pranchas ali, coisa do século passado, retrasado aliás, é da mesma forma que há o embarque e desembarque. E o número de pessoas que utiliza a embarcação no Amazonas é de conhecimento de todos vocês. E em relação à BR-319, a minha grande crítica é a militância, né? É o fundamentalismo que está instalado dentro da área de meio ambiente. São fundamentalistas. Até porque as riquezas que nós temos aqui para ser explorada, a BR-319 é um nicho. Você tem hoje uma extração irregular de ouro no estado do Amazonas, uma quantidade enorme de ouro que está sendo extraído, está sendo levado para outros países e a gente perdendo riqueza e não gerando emprego necessário
e deixando alguma coisa de importante para essas regiões. Então, essa regulamentação, né, para se você fazer extração mineral em áreas, em todas as áreas, de uma forma sustentável, isso é viável. Infelizmente, nós temos dificuldade nessa interlocução. Veja bem, um país que é o do agronegócio, onde você tem a maior fonte da compensação entre países de exportação e importação. O agronegócio é um grande alavancador da nossa economia. Não senta, você não vê ninguém do Ministério do Meio Ambiente sentado com o agronegócio, tem que discutir. Ninguém senta para discutir a BR-319. São só 400 quilômetros ali, o trecho do meio. Se o Brasil, que tem mais de 6 mil quilômetros de fronteira, não consegue fiscalizar 400 quilômetros, então ele tem que dizer, olha, nós somos incompetentes, vamos fechar. Até porque que nós que moramos aqui, que moramos na Amazônia, sabemos muito bem que para fazer desmatamento ou para fazer algum mal ao meio ambiente não precisa de estrada asfaltada. Porque quem faz o desmatamento, principalmente do sul do Amazonas, são tratores que adentram a floresta para arrastar uma tora, porque quando você corta essa tora, você tem que trazer para fazer uma jangada ou levar para outro lugar ou para botar em cima do caminhão. E não tem uma estrada asfaltada aí. Se você pegar a Transamazônica 230, ali entre o município de Apuí e o município de Humaitá, e fica no meio Matupi, você vai ver a quantidade de madeira que foi retirada de forma irregular, sem deixar uma riqueza para aquela população que está ali. Então a BR-319 é uma questão não de mudar o modal, ninguém vai mudar o modal. Até porque hoje um navio traz 2, 3 mil contêineres. Um caminhão ou uma carreta vai levar no máximo um contêiner, não vai levar mais do que isso. Então não vai se mudar o modal. Agora, vai dar o direito de nós e o estado de Roraima se sentir brasileiro de verdade, porque nós estaremos interligando Roraima e o Amazonas ao resto do país. Essa é uma realidade. E o outro dia eu vi a ministra dizendo que lá, para que eles querem? Para passear? É para passear também. Todos nós temos o direito de pegar a estrada. É, ministra, é para passear também. Nós temos o direito, e alguém tem o direito de pegar sua família, colocar num carro e ir para o Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, porque esse é um direito que nós brasileiros queremos ter. Se for para passear, é para passear. Se a senhora não sabia, também é para passear. Mas também é para que a gente não sofra como nós sofremos na pandemia, que não chegava oxigênio aqui porque a estrada não estava funcionando. É para que a gente não sofra com a seca quando nós temos problema de transporte. É para isso também. Então, quem está a serviço de quem? Você vê aqui a Foz do Amazonas, ela é contra a exploração de petróleo. Enquanto na Guiana inglesa, na Guiana francesa, empresas norte-americanas e francesas estão explorando petróleo lá dentro. Então eu vejo um antipatriotismo, não é uma defesa do meio ambiente, é antipatriotismo. Por quê? Quanto maior a oferta, menor o preço. Se a gente ofertar para o mercado mais petróleo, o preço cai. Se a gente ofertar mais minério, o preço cai. Se a gente ofertar mais produção agrícola, o preço cai. E aí, quem está a serviço de quem? Estão a serviço dos brasileiros ou estão a serviço das grandes incorporações internacionais que bancam algumas organizações não governamentais para que não se explore aonde tem minério, aonde tem petróleo, aonde tem gás, para que o preço no mercado internacional, na Bolsa, esse preço não caia. Então, há sim uma dúvida por minha parte de quem defende os interesses do Brasil e de quem está defendendo os interesses internacionais. E nesse campo de vista, os fundamentalistas que estão na área do meio ambiente defendem interesses internacionais e não defendem os interesses do povo. E se o presidente Lula não quiser enxergar isso, é um problema. Mas eu digo isso frontalmente e digo a ele, enquanto nós tivermos dentro do Ministério do Meio Ambiente, não é só a BR-319. A BR-319 é um nicho em relação a tudo que acontece no país, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, no Sul e no Sudeste. Para começar agora o evento. Um abraço. Obrigada, gente.
você que nos acompanha, a nossa equipe está aqui no SESI Clube do Trabalhador, que fica na Avenida Costa de Ferreira, onde está acontecendo um evento que reúne representantes, um ato pela reforma tributária, onde vários representantes estão se reunindo aqui. Inclusive, vale lembrar que tanto o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz são aí relator da reforma tributária e Omar Aziz é o que coordena a bancada do Amazonas no Congresso Nacional. Esta reunião está acontecendo, falei para vocês, aqui no Salão de Eventos do SESI Clube do Trabalhador, onde, na ocasião, vários representantes e entidades setoriais produtivas estão aqui para prestar reconhecimento ao trabalho dos senadores e de toda a bancada federal do Amazonas e suas assessorias técnicas para a aprovação da reforma tributária. Do portal CM7, queria que você falasse um pouquinho deste ato que acontece, dessa reunião com os representantes e a importância deste evento. Não, a importância é muito grande porque é a celebração com os empresários de todos os setores. Aqui nós temos empresários da indústria, nós temos empresários do comércio, nós temos empresários do serviço e nós temos empresários do agro. O que mostra que a reforma tributária ela não beneficiou apenas um segmento ou um modelo, mas beneficiou o Brasil e os brasileiros. Com simplicidade, simplificou-se o sistema tributário, além de ter simplificado, deu segurança jurídica e no caso da Zona Franca de Manaus foram mantidas todas as vantagens comparativas do modelo Zona Franca de Manaus. Portanto, seja na indústria, seja no comércio, seja no agro, nós conseguimos ganhos importantes para a manutenção do emprego, da renda e dos investimentos atuais e futuros que o Amazonas haverá de ter. Senador, esses vetos... Olha, gente, vocês viram agora, vamos saber um pouquinho sobre a questão dos vetos do presidente Lula. Deixa eu lhe dizer, nós colocamos ao longo do processo algumas matérias que eram adicionais. Porque você, quando vai enfrentar adversários, você tem que dar comida aos leões. Sempre tem aqueles que têm o prazer de querer fazer mal. Portanto, o que eles vetaram, e principalmente a pedido dos nossos adversários, não afeta a Zona Franca. Você pode perguntar para qualquer empresário. Nem aqueles que trabalham com importação? Não, nem aqueles que trabalham com a importação serão afetados, nem aqueles. Por quê? Porque o que nós fizemos foi querer dar algo a mais. E ao tirarem o a mais, manteve o que nós temos. Portanto, é uma interpretação rasa, sem profundidade, e por mero interesse politiqueiro, querer dizer que uma grande vitória não foi verdadeiramente uma grande vitória por causa de 2 vetos e um, inclusive, que afeta exclusivamente as áreas de livre comércio. Portanto, pergunte dos empresários, vá no Denis Mineve, que está aqui da Bemol, que tem loja em tudo quanto é lugar da Amazônia, pergunta para ele se ele está satisfeito, se melhorou ou piorou. Pergunta do Tunico da TV Lá, que tem loja em tudo quanto é lugar, se essa reforma melhorou ou piorou para ele, se ele vai contratar mais trabalhadores ou menos trabalhadores. Mas aqueles que querem vender o caos, esses, na democracia, podem vender o caos. O difícil é as pessoas acreditarem. Se fosse em função desses, nós não teríamos conseguido a grande vitória que foi manter as vantagens comparativas da Zona Franca, como conseguimos de forma inédita em regime democrático. Obrigado. Obrigada, parabéns pela homenagem. Obrigado. É isso, vocês acabaram de ouvir um pouquinho das palavras do senador Eduardo Braga sobre este evento que acontece aqui. Também é muito importante pelo ato da reforma tributária.